Continuação do capítulo 1. A Revolução da Consciência. O ano de 2020 foi um marco importante para a humanidade. Sem dúvida, a pandemia que enfrentamos foi um elemento importante dentro da Revolução da Consciência. Os desafios que enfrentamos durante esse período evidenciaram quanto somos escravos do medo. Naquele momento, fomos forçados a nos isolar, a ficar com nós mesmos, com as nossas famílias, na nossa casa, revendo nossas escolhas. A partir dessa pausa, provavelmente alguns puderam promover mudanças que favoreceram sua evolução e o estado de presença, que possibilitaram a paz que tanto ansiamos. A verdade, muitas vezes, é um remédio amargo, difícil de ser digerido, mas que, no final das contas, cura. No momento, estamos em algum grau acessando a verdade e entendendo que ela nos liberta. Só é possível nos libertarmos da prisão quando reconhecemos que estamos presos. Quando começamos a tomar consciência de que nos colocamos dentro de uma prisão e ainda não sabemos como abrir a porta da cela. É muito desconfortável. Você quer se livrar da culpa, da vergonha, do sentimento de inferioridade, do passado, mas não consegue. Pode ser uma tentativa frustrada e aterrorizante. Isso acontece porque temos uma percepção muito limitada a respeito da realidade. A grande maioria de nós, desde o nascimento até a morte, não conhece a vida, porque somos reféns de condicionamentos mentais, o que é semelhante à morte, normose ou estado de consciência adormecido, atados às distorções dos primeiros chakras, sobrevivência, sexualidade e poder. Todo o sistema nos leva mais profundamente à prisão. Cada vez mais nos tornamos apegados à matéria, reféns do medo e da escassez, reprimidos sexualmente e impedidos de relaxar no êxtase do presente. A consciência é norteada de acordo com o chakra em que estamos em nossa jornada. Quando abrimos o primeiro chakra, o da sobrevivência, temos um despertar. É quando saímos do estado de adormecimento. Nessa etapa, o desafio é o medo da escassez, e o aprendizado é ter domínio da matéria até nos alinharmos à prosperidade e à abundância. A confiança de ter nossas necessidades atendidas, ou seja, transformamos o desafio em aprendizado e nos colocamos em condições de seguir para o próximo chakra por meio do conhecimento. O segundo chakra se relaciona com a sexualidade e o terceiro com o poder. A maioria das pessoas se encontra nesses três primeiros chakras. Esse estado de identificação com a mente é como uma prisão, e um de seus principais elementos é o medo. Todo o nosso sistema está a serviço dele. Talvez o cerne seja o medo de nos elevarmos e de sentirmos o êxtase que a liberdade nos proporciona. Embora no mais profundo todos sejamos livres e iluminados, porque somos existência, consciência e bem-aventurança, estamos atados ao passado, sonhando com as memórias e projetando um futuro que acreditamos que seja vida. O medo se vale do fluxo do tempo psicológico. Você tenta mudar o passado e garantir um futuro que acredita que o salvará dos problemas atuais. Esse fluxo é permeado por diversas emoções que lhe dão uma ideia da vida, porém é só uma ideia, não é a realidade. Você pensa sobre o amor, mas não ama. Você pensa sobre a vida, mas não vive. Afinal, para amar e viver, se faz necessário estar inteiro no aqui e agora. E o momento presente é o que quebra o fluxo do tempo psicológico. Nesse estágio da evolução da consciência humana, é raro quem desperte. Até hoje tem sido assim,
No entanto, quando você descobre que a mente te usa, e não o contrário, você passa a tentar a todo custo se livrar dos seus condicionamentos. Então, não tenho dúvidas de que a crise que enfrentamos com a pandemia de Covid-19 e as demais que se desenrolaram a partir dela foram importantes ingredientes dessa revolução da consciência. Portanto, lembre-se, o passado é memória, o futuro é fantasia ou imaginação, e só o tempo presente existe, pois é no agora que a vida acontece. A mente identificada com o fluxo do tempo, presa nas memórias, faz você acreditar que precisa de muita coisa para conseguir ter um futuro diferente. Mas isso torna a vida complexa e absolutamente irreal. Somente quando se permite sintonizar no momento presente é que você se eleva às alturas, que passa finalmente a saborear a liberdade e a simplicidade do viver. A vida simples se relaciona diretamente com aquilo que acreditamos que precisamos. O que você precisa para ser feliz e ter paz? Eu poderia descrever uma série de exemplos de vida simples, mas eu estaria alimentando o seu condicionamento. Seria mais alguém, mais uma programação dizendo para você como deve viver a vida. E a verdadeira simplicidade só é possível quando você se torna livre de todos esses condicionamentos e pode ser você mesmo. Quando você está presente, tudo se torna simples, pois você se liberta das memórias do passado e das fantasias do futuro, harmonizando-se com a natureza e elevando os pensamentos. Podemos dizer que a revolução da consciência é um processo de expansão da mente. Por isso, ela se dá por meio do autoconhecimento, que se inicia com a conscientização de quem você acredita ser e de onde você acredita estar. E, muitas vezes, esse processo é chocante. O primeiro vislumbre da verdade pode ser uma grande escuridão, pois é o contato que você terá com as capas que encobrem a verdade de quem você realmente é, que estão atreladas ao tempo psicológico. Afinal, a principal missão de Satya implica encarar a verdade, ser honesto de maneira radical consigo mesmo, para que seja possível lembrarmos que somos seres espirituais, almas livres que podem expressar alegria, independentemente do que acontece fora, pois estamos em comunhão com o todo. É nesse processo que você se aproxima da sua real natureza. As capas ou máscaras são formadas pelas experiências do passado e pela imaginação a respeito do futuro. O processo de desvendamento do ser envolve a permissão para as máscaras caírem, para que você possa, aos poucos, se acostumar com a luz do momento presente e aprender a relaxar em sua simplicidade, sem querer mudar nada. Nesse estado de percepção, você transcende a morte e percebe que ela é apenas um invólucro da vida. Acendemos a luz quando reconhecemos que estamos no escuro, por mais doloroso e amargo que seja o remédio. Eu vejo esse processo com bons olhos. Ele é necessário para que possamos nos desapegar do medo e nos reconectar com a vida. Obviamente, nem todos se beneficiarão dessa medicina. Por isso, virão outras transformações para sair desse fluxo do tempo psicológico e redesenhar todo o nosso DNA. Eu digo com frequência que, para a verdade emergir, a falsidade precisa desmoronar. Em relação às incertezas, quanto mais você resiste em aceitar o novo paradigma, maior será o seu sofrimento. Quanto mais você insistir em fazer do seu jeito, maior será a sua frustração. A revolução vem para que possamos encontrar a verdade e assim criar uma sociedade baseada em uma verdade profunda. Estamos falando de uma nova maneira de viver a vida na Terra, baseada no amor,
na não violência, na compaixão, na tolerância e na cooperação. É disso que se trata a criação da Era Dourada dentro da Era de Escuridão, ou, como estou chamando neste livro, uma nova consciência. Se formos bem-sucedidos na revolução da consciência, e se, de fato, conseguirmos subir um degrau enquanto sociedade humana, o que será essa nova realidade? Hoje, todo o nosso sistema nos leva a dormir e sonhar, a andar em círculos e a repetir os mesmos padrões. Na nova realidade, vamos finalmente quebrar esse ciclo e usar o poder do ser, que é a mente, de forma adequada. Será um retorno à transmissão original dos antigos Rishis, que, há milhares de anos, nos ensinaram o yoga e a dominação dos nossos sentidos para acessar a inteligência discernidora. Eu vejo a vida a favor de nós e não contra, por mais difícil que pareça ser, pois ninguém gosta de reformar a casa estando dentro dela. Ao mesmo tempo, se tivermos flexibilidade e capacidade de nos ajustarmos e adaptarmos, teremos a chance de renovar o lugar que habitamos. Parte da medicina para as feridas em nossa mente é a aceitação e o respeito pelas diferenças. O Ser Supremo é e se manifesta de diferentes maneiras, de acordo com a necessidade de cada um. Não o vejo como uma entidade externa a nós, mas como a inteligência criadora. O ser é aquele que vê através de nós. A essência que nos habita é única. Corpo, ego e personalidade, que nos dão um senso de individualidade, são nossos veículos, mas não somos de fato o veículo, e sim o seu condutor, que é único. Portanto, Deus é unidade. Agora, o importante é elevarmos nosso pensamento para que possamos fazer a travessia, gerando o menor sofrimento possível, nos preparar para a reconstrução, tanto no nível individual como coletivo, e nos alinhar com a verdadeira espiritualidade e conexão com o divino. Mapeando o que atrapalha você na transição. Você pode ter reparado que o tempo está diferente. Na matrix urbana, principalmente, você sente que o tempo está voando. De fato, a transição no nível da alma está tão acelerada que não conseguimos interpretar o que está se passando dentro de nós, especialmente quando envolve frustração, desapego e luto. Você sente dores físicas ou psíquicas, mas nem o médico sabe exatamente o que você tem. No meio de tudo isso, o que posso dizer no primeiro momento é: calma, respira, está tudo certo. Embora pareça que está tudo de ponta cabeça, é um processo natural desse ciclo do tempo. O que você precisa fazer é se harmonizar com o fluxo e compreendê-lo. Isso envolve parar, respirar, se auto-observar e, na medida do possível, sair do tempo, deixar o relógio de lado, se permitir ficar durante alguns dias sem olhar para os ponteiros. Acorde e durma na hora que quiser, para que o corpo possa ir se ajustando e fazendo o download do que ele precisa. Identifique qual atividade física é necessária para seu corpo e, aos poucos, você vai equilibrando todos esses sintomas. Antigamente, os yogis falavam da importância do desenvolvimento da atenção para não permitir que você reagisse às situações da vida como resposta a uma experiência passada, devido a alguma crença ou trauma, trazendo para a realidade atual. Viver o momento presente se torna ainda mais desafiador, com a ameaça de sermos influenciados por algum algoritmo ou tecnologia que molda o nosso comportamento. Perceba que, independentemente do resultado da regulamentação do uso desses poderes,
O sucesso de treinar a sua presença e manter o seu poder de escolha verdadeiro depende pura e exclusivamente de você. A qualidade da presença é algo que se desenvolve por meio da dedicação a algumas práticas, como autoconhecimento, que é ter um compromisso com o desvendar de si mesmo, saber desde como funcionam o seu corpo e a sua mente, quais são as partes que você valoriza e aquelas de que você se envergonha, e assim por diante, até conhecer a realidade do ser. Cultivo do silêncio, que é uma preparação para o fenômeno da meditação. A meditação é, na verdade, um estado que pode ser alcançado por meio de seu compromisso com o silêncio. É nessa prática que você desenvolve o sentido da auto-observação. Treine a sua mente para observar o fluxo de pensamentos, emoções e sensações que passam por você sem que haja identificação. Crie um hiato entre você que observa e aquilo que é observado. Práticas devocionais, que são as diversas formas de oração nas quais, com sinceridade e humildade, buscamos conexão com a divindade. Utilizamos orações, canções, mantras e cerimônias diversas. Precisamos estar em profundo estado de presença em todas as nossas ações, principalmente naquelas em que normalmente entramos no piloto automático e não damos muita atenção, como ver notícias, fazer compras, usar as redes sociais, conversar com nossos amigos, compartilhar notícias que lemos, trabalhar, dirigir. Note que, em algumas dessas ações do dia a dia, acabamos nos tornando receptivos ou canais para a disseminação da inconsciência. Aqui novamente estou falando do estado de normose, que nos faz reféns de impulsos inconscientes. Somos canais de fofocas, falamos sem saber se é verdadeiro e, assim, vamos passando adiante interpretações, opiniões, julgamentos e conclusões de terceiros. Com a consciência adormecida, nossa palavra se torna canal de veneno que se espalha causando muita destruição. Estar em presença permite que você passe a tomar decisões baseadas na realidade do seu mundo interior, e não no que é apresentado como uma interpretação da realidade captada pelos seus sentidos, a partir de elementos externos, que podem facilmente ser distorcidos por esses sistemas que mencionei. Não adianta nada estarmos cientes da revolução da consciência e da transição planetária se não usarmos esses conhecimentos de forma prática. Estar em silêncio consigo mesmo em qualquer situação, inclusive nos momentos em que você está usando alguma tecnologia, faz parte da revolução. Então, não é necessário se isolar da vida. Onde quer que você esteja é um lugar para se conectar com o seu poder interior, e isso se dá através da presença, da atenção plena em cada movimento que você faz. Para que a mudança aconteça com o mínimo de sofrimento e da maneira mais rápida possível, eu considero que o ponto de partida é compreender a transição que está se dando no mundo e ter uma leitura clara das transformações que estão acontecendo dentro de você. Aprender a ficar consigo mesmo é a fase 0 desse processo. A ferramenta mais importante para isso é a auto-observação. Para fazer o exercício que vou propor a seguir, sugiro que você pegue um papel ou um caderno para registrar tudo o que descobrir a respeito do seu mundo interno. Antes de começar, quero destacar alguns pontos que considero chaves para o nosso entendimento. Partimos do princípio de que o perdão existe e se dá em diferentes níveis. Você se perdoa o outro e você é perdoado. Mas esse perdão que nos liberta do mau karma, que é um fenômeno da graça divina, só se manifesta quando nos responsabilizamos totalmente pelo nosso eu inferior. Portanto, o que estou propondo aqui
é um caminho para nos comprometermos com esse eu inferior, para receber a graça do perdão. O perdão, que é uma das dimensões do amor fundamental para que possamos expandir a consciência para além dos nossos condicionamentos, para além do sonho da carência afetiva, na qual acreditamos ser vítimas indefesas das nefastas influências externas. Só se manifesta quando compreendemos e aceitamos o passado que causou nossas dores. No entanto, o que nos impede de perdoar verdadeiramente é que inconscientemente agimos de acordo com o nosso eu inferior, que é a causa real do sofrimento. Podemos dizer que todos nós somos um eu consciente, aquele que escolhe estar lendo este livro, que chamo também de ego consciente. Temos também um eu divino, eu superior, centelha divina ou simplesmente ser, que é o que somos no mais profundo, mas também temos um eu inferior, a criança ferida, que é o nosso lado negativo, raiva, inveja, vingança, mesquinhez, medos, e a máscara que utilizamos para agir no mundo e nos proteger. O que acontece é que fomos condicionados a acreditar que a causa dos nossos conflitos vem de fora, que a culpa do momento é sempre da vida ou do outro. Acreditamos que, se o outro for perfeito, não teremos problemas e nossa vida será maravilhosa. Isso não existe, é totalmente ilusório. A causa da nossa perturbação está em nós mesmos. Por isso, quando nos responsabilizamos por completo pelo nosso eu inferior, somos capazes de perdoar verdadeiramente, ressignificar o passado e nos libertar para seguir adiante. Abrindo espaço para a transição. Agora vou propor a você um exercício de autoconhecimento que pode auxiliá-lo a identificar os obstáculos internos que estão atrapalhando a sua fluidez dentro do processo de transição planetária. Sugiro que pegue um caderno onde possa anotar os insights. É muito importante que você escreva, não apenas reflita sobre o que vou propor a seguir. Passo 1. Identificando o ladrão interno. Eu costumo enxergar a vida como um jogo com início, meio e fim. Imagine que você está em um grande tabuleiro com vários quadrantes, e cada um deles é como uma casa, que você vai passando de acordo com o número que caiu no dado. Em cada casa existem desafios e aprendizados específicos, e você só pode avançar quando aprende a lição. Perdoar uma situação, conhecer seu propósito de vida, unir sexo com amor, ganhar dinheiro, dedicar-se ao espírito, cuidar do corpo para que tenha saúde, harmonizar-se com a família, entre outros. Existem casas onde você é testado. Se não passar no teste, é obrigado a voltar para trás. Mas, em algumas, existem elevadores que possibilitam a subida de vários andares quando você vai bem. A fase final do jogo é a iluminação espiritual. Em qual casa você se encontra? Quais são os desafios? Qual conflito rouba a cena da sua vida, da sua alegria, do seu relaxamento e do seu bem-estar? Anote o que você considera que seja um problema, a fonte de angústia e da ansiedade, ou seja lá o que for de ruim na sua vida. É possível que você tenha vários problemas, mas todos têm um denominador comum. Se, nesse momento, por razão que seja, você não estiver conseguindo identificá-lo, olhe para as áreas da sua vida, como trabalho, dinheiro, relacionamentos afetivos, sexualidade, amizades, família, saúde e espiritualidade. Veja se você já pode agradecer e se percebe um sim fluindo nessas áreas da vida. Se estiver represada com algum não, então existe um bloqueio. Esse é o início do processo, que requer honestidade consigo mesmo e a vontade sincera de se curar e de transformar o não em sim. Mantenha em mente esta clareza. Eu quero ver,
eu me comprometo a ver a parte em mim que diz não. Que venha para o campo aberto, por mais que possa ferir a minha vaidade. Aguarde confiante, que em algum momento a clareza emergirá. Anote nesse papel quais problemas você considera serem o seu ladrão interno, que está roubando seu presente. Passo 2. Identificando seus defeitos. Na segunda etapa, eu gostaria que você fizesse uma lista dos seus defeitos, das imperfeições, que possam estar de alguma maneira alimentando essa dificuldade que você está vivendo. Tenho falado das 9 matrizes do eu inferior: gula, preguiça, avareza, inveja, ira, orgulho, luxúria, medo e mentira. Além de todas as tendências e maus hábitos que se desdobram a partir de cada uma. O que você consegue ver de mau hábito, de tendências negativas, que desviam você da luz, da prosperidade, da abundância, da alegria, da saúde e da harmonia? Anote o que você identifica. Passo 3. Identificando as razões. O terceiro ponto é se perguntar: por que eu ajo assim? Entenda que esses defeitos, imperfeições e até mesmo maldades são coisas que, além de ferir o outro, prejudicam a nós mesmos em primeiro lugar. O que acontece é que nos sabotamos e nos impedimos de realizar aquilo que realmente importa para nós. Por que a maldade está sendo mantida? O que está por trás disso? É nessa hora que entramos nas feridas do corpo emocional, que estão precisando de clareza, especialmente no que diz respeito à nossa infância. Suponha que uma pessoa esteja atuando na ambição, na necessidade de poder e, por conta disso, esteja bloqueando a bem-aventurança, a alegria e o verdadeiro sucesso, que é ter paz no coração e na mente. De onde vem essa necessidade de poder? Ao investigar ela, pode encontrar um trauma que surgiu da humilhação que sofreu na infância, tornando-se refém da necessidade de provar para o pai ou para quem praticou o bullying que ela é mais do que aquilo que falaram sobre ela. E como você descobre isso? Identificando a ingratidão e as vergonhas que ainda existem em você. Vale a pena repassar, olhar nos olhos da mãe, do pai, dos irmãos, dos tios, para encontrar o que ainda prende você ao passado. Essa é a sequência do caminho que cada um fará no seu tempo, no seu ritmo, no seu jeito, pedindo ao mistério da vida para ajudar a alcançar esse núcleo, a se libertar desses impedimentos que são kármicos ou frutos dos rastros que você deixou por não saber viver. Afinal, você chegou aqui na Terra sem manual, foi tentando, perdeu-se, atrapalhou-se e então criou essas condições. Mas tome cuidado para, ao realizar esse exercício, não achar que você é o seu eu inferior, que você é essa maldade. Isso é apenas um sistema de defesas agindo sobre você. Passo 4. Identificando suas virtudes. Quais virtudes você consegue identificar em si mesmo que contrabalanceiam esses defeitos? Quais são suas qualidades que podem ser alimentadas, fortalecidas, para te ajudar na transmutação do veneno que ainda habita em você? Vamos focar no antídoto. Imagine que você tenha identificado a vaidade, uma das manifestações do orgulho, que faz parte das 9 matrizes do eu inferior. É muito raro quem seja vaidoso em todos os campos da vida. Por exemplo, você pode ser vaidoso no trabalho, mas é possível que seja humilde com a família. Ao identificar essa virtude, você poderá fortalecê-la e expandi-la para outras áreas, fazendo com que essa qualidade se torne ainda mais presente na sua vida. E assim, sucessivamente.
Com este exercício simples de autoanálise, você pode identificar alguns dos seus desafios neste período de transição planetária. É importante que você esteja atento a isso e comprometido em curá-los, pois eles podem ser a porta de entrada para sofrimentos e apegos. Lembre-se de que essa transição já está acontecendo e que você pode facilitar ao dar passagem para ela. Resistir não vai impedir que aconteça. Por isso, trabalhe para poder fluir com maior leveza. O objetivo deste exercício é um redirecionamento da energia vital ou prazer. Devido aos traumas, a energia vital tem permanecido atrelada à dor. Com isso, temos experimentado prazer apenas em situações negativas, por exemplo, rejeitando ou sendo rejeitado. Considero este o ponto nevrálgico do processo. O redirecionamento do prazer, normalmente inconsciente, que temos nas condições negativas. Desmascarando o sistema de crenças da carência afetiva. Estamos transitando de um nível de consciência que criou realidades bastante destrutivas ao ser humano. Para outro, sinto que estamos, ao longo desses milhares de anos, forjando os alicerces de uma nova consciência, que só poderá se manifestar se tivermos a coragem de romper com o sistema de crenças que tem nos conduzido até então. Quando uma criança nasce, ela não tem poder de escolha. Ela é programada mediante punição e recompensa, a acreditar naquilo que é determinado pela cultura, pela religião e pela sociedade. A criança, então, passa a corresponder a todos esses paradigmas, por acreditar que assim será aceita, amada e pertencente à sociedade. Em dado momento, ela incorpora essas crenças como uma verdade inequívoca e se sente culpada e envergonhada quando não é capaz de correspondê-las. Em um extremo da coluna vertebral desse sistema estão a vítima e seu perfeccionismo. No outro, um crítico, um juiz interior que está o tempo todo exigindo que ela cumpra aquilo que lhe foi determinado. A vítima e o crítico são instrumentos da carência afetiva, portanto, a forma como nos relacionamos com o outro. Podemos chamar esse sistema de crenças de sonho. De acordo com a cosmovisão da Dharma Védica, o estado de consciência que chamamos de sonho é Maya, uma ilusão criada pela mente sensorial, que é um aspecto da mente atrelado aos 5 sentidos da percepção: audição, visão, paladar, tato e olfato, e aos 5 sentidos da ação: a fala, os olhos, as mãos e os pés, o órgão excretor e o órgão reprodutor, que é a forma como nos relacionamos com o mundo. Esse sonho pessoal, gerado a partir dessas impressões recebidas de fora, cria um enredo, uma história a respeito de quem somos, do que é verdade, do que é mentira, do que é certo e do que é errado. Esse sonho pessoal se conecta com o sonho coletivo a partir de um ego disfuncional e adoecido que controla os sentidos, limitando a nossa percepção. Quando falo de um ego disfuncional, estou me referindo a um ego que ficou parado no estágio egocêntrico, egoísta, narcísico, ou seja, um ego infantilizado. Crescemos enquanto corpo e mente, mas esse sistema de crenças faz com que emocionalmente fiquemos parados lá no princípio da vida, quando queríamos a todo custo fazer parte e ser aceitos, por exemplo, pelos nossos pais. E hoje esse padrão se repete. Continuamos querendo fazer parte, tentando agradar, ser aceitos, e para isso nós cometemos crimes contra o nosso próprio ser, que fica reprimido e não tem espaço para se revelar. O primeiro crime é fingir ser o que não somos ou esquecer o que somos.
É um crime inconsciente contra o Espírito Santo. Sinto que, para darmos esse salto, precisamos ter a coragem de romper com esse sistema de crenças, mas, para isso, é necessário conhecê-lo. Afinal, como abrir mão de algo que desconhecemos? O processo de amadurecimento leva a pessoa a reconhecer suas falhas e insatisfações, e é natural que ela entre em confusão. Esse conflito é muito bem-vindo, porque é o início do processo de expansão da consciência. Ouvir sobre a expansão da consciência é diferente de expandir a consciência. Quando começamos a expandir a mente, saímos da zona de conforto e entramos em dúvidas, em lugares de fragilidade e de vulnerabilidade. O vitimismo é uma falha, mas, quando tomamos consciência dele, começamos a nos libertar. Quando identificamos o crítico interno que nos faz sentir vergonha de nós mesmos por não corresponder às expectativas externas, começamos a sair do labirinto e a romper os condicionamentos. Esse rompimento acontece aos poucos e talvez nos primeiros momentos seja necessária uma ruptura com a vítima que nos habita. Ela é responsável pelo jogo de acusação que envenena as relações de diferentes formas, abrindo as portas, inclusive para fofocas. Maledicências, uso equivocado do maior poder dado ao ser humano, a palavra. Somos capazes de nos encantar e cativar o outro apenas com a palavra, mas também de ferir. Eu estou aqui dando o meu melhor para fazer um uso dármico, um uso positivo da palavra, para que, através dela, eu possa conduzir você para além do labirinto dos condicionamentos mentais. Assim, aos poucos, você será capaz de acessar Buddhi, que é a mente discernidora, a real inteligência, que liberta da escravidão, da atenção do outro, da dependência de ter que ser o melhor para agradar a todos, da escravidão de querer ser o mais bonito, o mais perfeito, para ser amado e aceito. Temos de criar novas redes neurais e caminhos, utilizar os nossos recursos e o que temos de mais potente dentro de nós. Temos utilizado muito pouco, usado sempre as mesmas regiões do cérebro, as mesmas glândulas. Nós, seres humanos e parte da sociedade, somos detentos dos primeiros chakras, sobrevivência e sexualidade, porque fomos condicionados a acreditar na escassez e que a felicidade estaria do lado de fora e poderia ser comprada. Apesar de ser mentira, fomos programados a acreditar nisso, a tomar o falso como real e o real como falso. O sistema de crenças da carência afetiva está sendo destruído neste momento. Mas, se praticamente toda a nossa realidade está formada a partir desse sistema, precisamos de uma nova consciência para estruturar a vida em sociedade. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs. Não esqueçam de curtir e comentar se assim gostaram. Compartilhem com todos que conseguirem. Juntos para um mundo mais consciente. Bons estudos. Namastê.